Bom dia, Daniel. Agradeço aí o convite, é uma honra muito grande estar com vocês. E muito interessante, né? Porque quando a gente olha, né, para essa questão da mulher, né, no mercado de trabalho, a gente vê que a mulher ainda ela tem aí um caminho, né, um desafio grande de ocupar mais posições de liderança. Né? Tem um levantamento recente realizado entre junho e julho do ano passado pela Sindusfarma, que é um sindicato que representa, por exemplo, as indústrias farmacêuticas, tanto as multinacionais como as nacionais aqui no país, e essa pesquisa aponta que hoje, quando a gente olha especificamente no setor farmacêutico, 35% da alta liderança das empresas é composta por mulheres. E a boa notícia é que houve uma evolução ali, se a gente comparar com o mesmo período de 2023, teve ali um aumento de 3% nessa estatística. Mas aí, quando a gente fala aqui da alta liderança, a gente está falando de cargos como diretoras, vice-presidentes ou presidentes mesmo. Quando a gente olha para a média liderança, esse levantamento feito pela Sindusfarma diz que esse percentual ele fica um pouco melhor, 38%. E já para posições mais de coordenação, as mulheres representam hoje 47% do quadro das indústrias farmacêuticas instaladas aqui no nosso país. Então, eu acredito muito que a diversidade ela é muito importante porque ela promove a inovação. Quando você tem ali um quadro de colaboradores formado por homens e mulheres e por públicos mais diversos, né, você traz pontos de vistas distintos e a empresa ela acaba ganhando muito com isso, né? E aí a gente tem que entrar também, né? Eu acho que a diversidade ela é importante e outra coisa tão importante quanto a diversidade é a equidade de gêneros, né? Porque eu acho que tanto a mulher quanto o homem devem ser avaliados e devem ser recompensados pelas entregas que fazem, né? E não por uma questão de gênero. Então, a gente tem uma pauta aí que realmente precisa avançar. Então, primeiro a gente precisa criar um ambiente acolhedor, viu, Daniel? Onde as pessoas elas se sintam à vontade para pensar fora da caixa. Eu costumo dizer que a caixa nem existe, né? Assim, vamos pensar que não existe caixa, que tem um papel em branco com bordas infinitas, onde todos se sintam encorajadas, né? Todas as pessoas a propor novas ideias, sem limites ou medo de errar porque não existe inovação sem erros, sem experimentação. Então, você criar esse ambiente, né, ele é muito importante. E, como citei, né, quanto mais diverso for esse ambiente também, quanto mais a gente estimular a inovação sem o medo do erro, com pessoas distintas, num grande esforço colaborativo, eu acredito que a gente vai obter melhores resultados.
a- toda esse trabalho, né, flui melhor, né? As mulheres, inclusive, quando estão em cargos de alto escalão, por exemplo, têm aí uma facilidade de tomar decisões, tem uma facilidade de construir novas coisas. Como que a senhora vê esse mercado hoje para o público feminino? Eu acho que eu que estou no mercado há mais de 20 anos, eu vejo que houve uma evolução muito grande. E pensando até nas últimas empresas pelas quais, por onde eu passei, eu vejo que assim elas estão criando ambientes que propiciam e que dão espaço para as mulheres terem voz mais ativas e conseguirem tomar a decisão. Agora, eu acho que talvez é necessário ter uma mudança cultural no país como um todo, né? E isso vir até da própria casa. Hoje é muito comum a gente ver as famílias estimulando muito mais os meninos irem para as áreas, por exemplo, de exatas, de tecnologia. A gente vê as academias formando mais homens nessas áreas e mais mulheres, por exemplo, nas áreas humanas. Então, eu acho que tem que ter um mindset, uma mudança de mindset no geral, né, na sociedade como um todo, para enxergar a mulher e as potencialidades. Agora, quando você fala sobre tomada de decisão e essa assertividade de mulher, eu sou suspeita para falar, mas eu compactuo aí muito com o que você disse, porque é verdade, eu acho que a mulher, ela é bastante criteriosa, geralmente a gente é muito, né, assim, de analisar muitos os cenários, então é um perfil que contribui muito, né, para essa assertividade do negócio. Isso é sensacional. E eu gostaria de saber agora um pouco mais da Josemara, né? Como que começou os grandes desafios? Quando começou a carreira profissional? Quais foram os seus desafios? Qual foi, em especial, a sua maior dificuldade para entrar nesse mundo corporativo tão grande que é relações públicas? Uhum. Então, eu desde pequena, eu sempre quis ter uma independência financeira. Talvez até pelo meu histórico familiar, eu sou filha de pais separados, tenho 6 irmãs, né? Então era uma casa de 8 mulheres, né? Então a presença feminina ali era muito presente, e desde criança eu vi ali, acompanhei a luta da minha mãe para criar 7 filhas sozinhas. E com isso, o que acontece? Eu sempre quis construir uma história diferente, né? Fora isso, esse cenário também me deu muita resiliência, certeza de que eu teria que me esforçar mais, ter um mindset de superação se eu quisesse conquistar algum espaço no mercado de trabalho. Então, para mim, o que foi a grande virada e o que me fez ter sucesso, eu acho, foi ter tido acesso a uma educação de qualidade. E quando eu falo aqui de uma educação de qualidade, eu falo de uma educação pública, porque eu venho de escolas públicas. Eu só fui para a escola particular quando eu ingressei na faculdade, porque tinha que trabalhar durante o dia. Então, eu acho que esse ensino de qualidade, ter tido uma boa formação, ele acelerou a minha carreira e também me deu uma voz ativa nas grandes corporações, porque a gente tem que saber muito do que você está falando, e para você ser ouvida, você tem que ter um embasamento técnico. Então, eu acho que isso foi muito bacana. Quando eu estava, por exemplo, no segundo ano de faculdade, eu já assumi ali a minha primeira posição de liderança como coordenadora de comunicação institucional numa grande indústria farmacêutica. Então, eu tinha 20, 22, 23 anos, no segundo ano de faculdade, e já assumia uma posição de liderança. E a partir daí, graças a Deus, eu segui, né, nessa jornada contínua de busca em por mais conhecimento. Fui fazer pós-graduação, MBA fora do país, depois curso de extensão, estudo de línguas, e sigo, né, até hoje, incansavelmente buscando conhecimento.
Então, eu acho que quando você constrói esse patrimônio intelectual, quando você tem conhecimento, eu acho que minimiza muito a diferença de gênero e te coloca numa posição de tomadas de decisão, numa posição muito boa, porque você consegue tomar decisões mais complexas e consegue também entregar valor para empresas de diferentes perfis, de diferentes segmentos. Então, é isso. Eu acho que a base está numa boa formação, uma boa educação, que eu acho que as mulheres, elas precisam, né, olhar com muito carinho para essa formação acadêmica dela. Isso é impressionante, porque quando a gente vê quando as pessoas estão numa formação mais elaborada, mais centralizada, todas as situações convertem para a melhoria, tanto da comunicação quanto também da conexão. Falando em comunicação e conexão, qual o papel que a senhora acredita que as mulheres desempenham nesse processo de comunicar e de se conectar com outras pessoas, com o público, com outras mulheres, com homens? Eu costumo dizer, eu não sei se eu tenho uma facilidade muito grande de comunicação, de me expressar, mas eu acho que esse é um oceano em que as mulheres nadam de braçada, porque as mulheres, elas são assim, elas olham muito olho no olho, elas têm uma transparência, uma franqueza, elas, né, têm uma desenvoltura muito grande com o falar e o ouvir também, talvez até por conta, né, desse nosso histórico de educar filhos e tudo mais, nos permitiu a ter esse traquejo. Então, eu acho que né, quando a gente olha para a área de comunicação, relações públicas, jornalismo, as mulheres são áreas que talvez elas tenham facilidade e tenham sucesso. Nossa, essa foi muito interessante. Falando agora de futuro, né? Falando de marketing e de tudo que está acontecendo no momento, esse turbilhão de mudanças tecnológicas, né? De comportamento também dos consumidores. Como você vê o futuro do marketing institucional no setor, nos setores mais abrangentes, farmacêutico, comércio, e qual o papel das mulheres nesse cenário? O que acontece? Eu acho que agora, mais do que nunca, né, quando a gente olha a chegada das tecnologias, né, em todos os ambientes, né, e a forma como tem impactado, principalmente essa nossa área de comunicação, né, eu acho que a gente tem um desafio aí muito grande, porque se no passado o papel da área de marketing, de comunicação, era basicamente informar algo sobre a empresa, agora nós temos um desafio de construir uma boa reputação e sustentar essa reputação dentro de um ecossistema mais complexo, onde as pessoas elas estão conectadas em rede e tem ali, né, uma integração muito grande entre o mundo físico e o mundo digital, e as informações não param de chegar de todos os lados. Então, a gente tem que ter ali as empresas, as marcas, elas precisam ser muito éticas, muito transparentes, porque o tempo todo alguém está checando e é o momento da grande verdade, né? Que as marcas se deparam. Então, para nós que trabalhamos comunicação e marketing, a gente tem um desafio bastante grande. E aí um exemplo disso, né, quando a gente olha um consumidor final, ele é atendido numa loja física ou ele pode estar sendo impactado pelo e-commerce, pelas redes sociais, e a mensagem da empresa ela precisa ser única, ela precisa ter consistência, né? Então a gente precisa ter essa memória, resguardar essa comunicação para que de fato
a gente tenha relevância e seja fontes confiáveis, né? Porque hoje as empresas elas se comunicam, né? Antes eram os jornais que comunicavam algo sobre as corporações. Hoje as corporações têm os seus canais proprietários e elas geram conteúdos e têm falado ali, dialogado com os seus mais variados stakeholders. Então, é um desafio muito grande para a gente, para nós profissionais de marketing, e num setor, né, por exemplo, farmacêutico, que é onde eu passei os últimos quase 18 anos da minha carreira como head de marketing institucional, é um setor extremamente sensível, e que a informação, ela precisa ser muito precisa, e tem também ali todo um cenário de ruídos no entorno que a gente precisa saber lidar com isso, com a responsabilidade que o segmento merece, né? E ali, quando você fala sobre a mulher, eu acho que talvez a gente, tendo mais mulheres, né, vindo, né, com a inclusão de mais mulheres no mercado de trabalho, em posições de liderança, a gente vai conseguir trazer um ritmo diferente para o negócio, vamos conseguir trazer mais inovação e ações, inclusive, inclusivas, né? A diversidade de gêneros, ela traz ali um contraponto que até então não eram ponderados, né? E eu acho que a gente vai ter ali umas tomadas de decisões mais equilibradas, né? E com mais pessoas sendo representadas. Isso é muito importante. Falando um pouco ainda de tecnologia, de inovação, vem aí as notícias, né? As notícias que tem aí, a gente abre o celular, tem um turbilhão de notícias que nós somos deparados, né? Somos metralhados, na verdade, todos os dias, né? E muitas dessas notícias, inclusive, têm sem fundamento, não tem fundamento, na verdade, as fake news, né? Como que a senhora enxerga esse tipo de fake news hoje no mercado e pode ou não atrapalhar o consumidor, atrapalhar a empresa, né? Que muitas empresas se comunicam através de redes sociais, né? Essas fake news hoje, elas estão mais... tem tendência a aumentar ou diminuir isso, Josemara? Olha, aqui eu vou falar de percepção, né? Porque não sou especialista, mas o que eu percebo? É, Se a gente olhar um pouquinho no retrovisor, um pouquinho, né, alguns anos atrás, é, começaram a surgir notícias e as pessoas não estavam preocupadas em apurar fontes, porque elas confiavam nas notícias que chegavam por meio né, dos veículos de comunicação. Com esse aumento, né, com esse bombardeio e com esse aumento gigantesco de fake news, eu acho que as pessoas elas estão buscando, elas não estão acreditando em qualquer informação que chega, mas em quem está levando aquela informação até ela. Então, talvez esse desserviço, né, dessas fake news, porque eu acho que é um desserviço à sociedade, porque a gente gasta uma energia, né? Primeiro que a gente é incomodado o tempo todo com notícias que talvez nós nem tenhamos interesse. Em segundo lugar, que a gente tem que ter um sistema, né, de apuração para ver se aquilo é verdade ou não. Então, é um desserviço, né, fake news, algo muito sério. Mas, por outro lado, eu acho que as pessoas começam agora a ficarem mais atentas, tendem a ficar mais atentas e checar mais as fontes. Então, por isso que eu acho que reputação, a gente fala de reputação corporativa, mas essa questão da reputação, ela é importante para todo mundo que dialoga, né, com alguém, que se comunica com alguém, porque ela precisa ter credibilidade, as pessoas precisam confiar, né, para aquela notícia de fato ter peso. Mas é um grande desafio, né? É um grande desafio. Talvez a gente tivesse que ter aí uma regulamentação maior, né, no ambiente digital, para conseguir ter como me diz, não é um controle, mas você ter ali uma forma de checagem de veracidade, né? Mas ali tem um longo caminho ainda a ser percorrido. Isso é verdade.
Josemara, nós vivemos num país onde é predominantemente habitado por mulheres, né? As mulheres dominam, na verdade, e isso é muito bom. Só que tem um porém. A gente vê na política, por exemplo, né? Nas câmaras, nas prefeituras, no Congresso, nós temos um número reduzido de mulheres. Na sua visão, o que você acha que poderia ser feito para diminuir esse desequilíbrio que tem nesse campo da política entre os homens e as mulheres? Eu acho que quanto mais a mulher ela se ver representada, seja na política ou em posições de alta liderança nas empresas, mais a gente vai estimular as novas gerações que estão vindo para ocupar esses espaços. Então, quando a gente olha para a política, né, não só aqui no Brasil, mas mundial, a gente vê a presença masculina muito forte ali, né? Embora, quando eu morei, por exemplo, na Alemanha, a chefe de Estado lá na época era a Angela Merkel, que era uma grande líder, né, e muito respeitada. Então, quando você vê aos poucos crianças e adolescentes vendo o seu gênero, né, sendo apresentado em diferentes posições, talvez a gente muda um pouco esse quadro. Agora, eu acho que talvez a gente precisa também de reformas, né, verdadeiras, porque a gente vê partidos que às vezes têm cotas de ter um número X de candidatas mulheres e aquilo é muito fachada, né? Então, a gente teria que ter reformas e políticas públicas de fatos fiscalizadas e muito sérias para promover esse movimento. E eu acho que a mulher ela não está na política por falta de interesse, mas talvez por falta de oportunidade, né? E de um movimento mais amplo que precisa estar acontecendo. Muito bom, é verdade, concordo plenamente. Agora nós estamos chegando aqui ao finalzinho de nossa entrevista. Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, né? Nós estamos aqui conversando com a Josemara Quirino, ela é mestre em relações públicas, aqui conhece muito de comunicação. Queria que você deixasse aqui, Josemara, a sua mensagem para todas as mulheres que estão nos ouvindo aqui na Transamérica, em toda a região de Campinas, para que elas possam seguir com mais força, com mais alegria e com mais segurança também, né? É isso. Eu acho que as mulheres elas têm que entender que elas têm ali um potencial muito grande e elas têm que buscar o próprio caminho delas, né? Assim, serem mais independentes, pensar numa boa formação. Eu sei que a gente tem o desafio, né, da dupla jornada, de estar no mercado, mas quando a gente chega em casa também tem ali aqueles trabalhos, mas isso nos traz resiliência. E eu acho que o mercado está precisando, né, de pessoas mais comprometidas e que queiram, de fato, gerar uma transformação aí, seja social, de todos os sentidos, e tem sim oportunidades. O que o mercado precisa e está buscando são, de fato, pessoas mais bem formadas, mais bem preparadas. Então, o que eu, né, falo para os meus filhos e falo aqui para as colegas é que a gente tem que se formar, se informar e ver que tem espaço para todas nós e eles estão ali, precisam ser ocupados. Muito bem. Quero agradecer muito a sua presença aqui conosco, Josemara Quirino, ela que é mestre em relações públicas, conhece muito de comércio, principalmente comércio no exterior. E já fica aqui o convite para uma próxima oportunidade de a gente conversar mais. E tem muita coisa que a gente quer conversar, mas o tempo às vezes é nosso inimigo e não deixa. Mas muito obrigado, já fica aqui o convite. Feliz Dia das Mulheres. Muito obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado.